Bom, nós vamos ler aqui a genealogia de Jesus Cristo, que está em Mateus 1, e eu botei somente o versículo 1, mas nós vamos ler um pouquinho mais, né? O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós sabemos que diretamente Jesus Cristo não era filho de Davi, mas a Bíblia ela trata dessa forma porque filho, né? Provavelmente Davi, eu acho que era avô, bisavô, alguma coisa, tataravô, alguma coisa dessa natureza aí de Jesus Cristo, mas que ele tinha um parentesco direto, ele tinha, tá? No caso por Maria, que ele era parente diretamente de Maria. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho de Mateus. Mateus, ele era publicano, certo? E por ele era publicano e cobrador de impostos, e no meio dos judeus, um publicano e um cobrador de impostos, ele era visto como um traidor da pátria, alguém que ninguém queria estar perto porque ele encontrou um meio de ganhar um dinheiro fácil arrecadando do seu povo, do seu próprio povo. Então, quer dizer, Mateus não era bem visto por ninguém. Tanto que Mateus, eu acho que ele se sentia meio que ofendido com isso, tanto que ele fez questão de buscar esse povo aqui, esse povo problemático que está aqui na genealogia de Jesus Cristo. Você vê que ele fez questão de colocar todo esse povo aqui para mostrar que ninguém era melhor do que ele. E tanto que você vê que em Lucas, que já era um homem mais, assim, vamos dizer, clássico, historiador, com uma leitura até mais rebuscada, ele acabou escondendo todo esse parentesco aqui que Mateus fez questão de mostrar. Entendeu? E nós vemos aqui, ó, vamos lá. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Aqui nós vemos que esses homens, até hoje, né, eles são inspiradores para muitas orações. Ah, Senhor, que tu és o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. É, 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 eles são inspiradores. É uma maravilha isso. Realmente são maravilhosos, né? Os feitos deles, né, que entraram para a história. Mas se nós prestarmos atenção, a Bíblia ela não esconde o erro de ninguém e não esconde justamente para que a gente não crie aquele fã-clube divino para ficar idolatrando ninguém, a não ser o próprio Jesus Cristo. Porque se nós viermos olhar aqui, Abraão, Isaac e Jacó, existe uma rede de mentiras intermináveis aqui. Entendeu? Tentou enganar o rei, depois Isaac fez a mesma coisa, Jacó tentou enganar o irmão, era a esposa mentindo para o pai, o filho mentindo junto com a mãe, entendeu? Então era uma rede de mentiras intermináveis que acontecia aqui no meio deles. Então quer dizer, isso aqui no caso era um grito de socorro para o Mateus mostrando que ninguém era melhor do que ele, embora ele fosse duramente criticado por esse povo. Então, no versículo 2, no versículo 3, no que vem assim, ó. Judá gerou Tamar, Pérez e Zerá. E Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Olha que interessante, que quem de princípio, assim, quando a gente vê logo isso aqui acontecendo, vê que Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Parece uma família perfeita, né? Só que Judá, aqui Judá, ele era sogro, Tamar era nora. E ele teve esses dois meninos aqui. E o que que aconteceu? Na verdade, Judá foi um cara que ele não soube ser irmão, não soube ser sogro porque abocanhou a nora. E lá atrás, em Gênesis 37, 38, 39, nós vemos a história avançando de que forma? Porque Judá foi o cara que foi responsável por ter o dia mais sórdido da vida, que os irmãos queriam matar o José, que era irmão dele também, e ele pensou assim, não, não, peraí, não vamos matar não. A mentalidade capitalista dele, vamos ganhar um dinheiro em cima disso, porque matar vai ficar ruim, então vamos vender. Eles venderam José. Aí pegaram aquela túnica, né, que provavelmente o pai deu aquela túnica colorida para José, e eles odiavam isso porque eles tinham ciúme desse menino, porque era filho da velhice. Então, aí o que acontece? Justamente, eles pegaram essa túnica, rasgaram, passaram no sangue de feras e a mostraram para o pai. Falaram assim: reconhece tu isso? Aí o pai olhou aquilo, viu aquilo tudo despedaçado, sujo de sangue. Ele pensou: o quê? Meu filho foi despedaçado por feras. Foi o que ele imaginou aqui diante disso, né? E Judá, na mente dele, ele pensou assim: ó, arrebentei. Não menti pro pai, também não contei a verdade, eu só mostrei e deixei a mente dele acontecer. A mente dele que fez tudo acontecer, né? E ele ficou por aquilo ali. E Gênesis 38, aí acontece José, né? Foi vendido, foi chegando no outro lugar.
foi lançado na prisão, coisas dessa natureza aconteceu com a vida de José. E o que mostra isso? Eles não tinham nada para pecar, mas pecaram, certo? E José tinha tudo para pecar. Poderia ser se auto-intitular abandonado por Deus, deixado para trás, Deus não olha por mim, e ainda assim José não pecou, ele não fez nada de errado. Ele foi lá, inclusive, na passagem onde José, quando ele passa a ser governador e tem o faraó, ele inclusive, desculpa, faz até uma menção do próprio Jesus Cristo ali, né? Porque onde o faraó pega e fala para ele assim, ó, ninguém tem mais ordem aqui além de mim, a não ser José, ou seja, ide a José fazer tudo o que ele mandar, assim como Deus falou, ide a Jesus e fazer o que ele mandar. Então, ali nessa passagem, inclusive é a única até que Faraó é mencionado como se fosse uma representação do próprio Deus e José, Jesus Cristo, né? E em Gênesis 39 a história continua avançando, que no caso Tamar, ela conhecia o sogro, sabia como é que ele era, e Judá já vinha mentindo para ele, e os filhos dele eram tão maus que Deus os matou, né? E ele foi enrolando Tamar até onde podia, e a Tamar sem ter a descendência. Então, como ela já sabia como ele era, foi para a entrada da cidade, esperou ele chegar, se fantasiou de prostituta, e Judá a possuiu. Olha só como é que é a história sórdida disso tudo. Judá a possuiu, e só depois que ele foi botar a mão no bolso e viu que não tinha dinheiro para pagar. E não tinha mesmo. Aí o que ele fez? Ó, vou lá em casa buscar o dinheiro e já volto. Ela, de maneira nenhuma. Deixa aqui comigo o seu bordão. Olha só, o bordão, a mesma coisa, hein? Lembre-se do bordão que ele fez lá com o pai dele e com o irmão. Deixa aqui o seu bordão. E justamente ele deixou o bordão e o cajado. E aí, quando ele voltou para pagar, ela não estava mais lá. Aí ele começou a fazer perguntas sobre essa prostituta e ninguém a conhecia, porque ela não era prostituta. Aí eu imagino assim, se passaram-se um tempo, né? Uns 3 meses, eu creio, começou a botar a barriga. Aí foi um lá e falou: ó, sua nora tá grávida. Judá o que que fez? Mandou imediatamente matá-la. Só que quando ele mandou matar, ela falou: tudo bem, só que antes eu quero falar com ele. Aí ele veio falar com ela. Quando chegando lá, o que que ele fez? O que que ela fez? Reconhece tu isso? A mostrou aquele bordão e aquele cajado. Aí a cara dele deve ter ficado no chão, porque eu fico imaginando. Porque o que ele fez, agora tá voltando para ele. Porque com esse mesmo bordão como ele fez enganando o pai, agora Itamar fez a mesma coisa com ele. Eu fico imaginando como é que ficou a cara dele para ele explicar para o povo que aquela gravidez dela era dele. Então, ele não soube ser irmão, não soube ser pai, porque Deus os matou os seus filhos, e também não soube ser sogro, né? Porque além de mentir várias vezes para Tamar, prometendo outro filho, ainda abocanhou a nora. Aí nós vamos aqui um pouquinho mais à frente, ó. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou a Raabe e Boaz. E Boaz gerou a Ruth e Obed e Edom. Agora que vejamos bem aqui, ó. Raabe. Na mentalidade judaica não cabe a palavra santidade e Raabe, porque Raabe é uma prostituta. E olha onde ela aparece, justamente na genealogia de Jesus Cristo. Embora, porque não que a prostituição seja algo aceito por Deus, mas existiam casos ali que é para a mulher sobreviver, não morrer de fome, ela só tinha essa solução. E tanto que ela alcançou misericórdia da parte de Deus. A Raabe alcançou. Tanto que ela aparece aqui na genealogia de Jesus Cristo. E vem Boaz. E Boaz que gerou a Ruth. Ruth era moabita. Outra tragédia na história. Ruth era moabita. Moabe foi fruto daquelas duas irmãs a qual embebedaram o pai, que era Ló, que eles foram para a cidade. Chegando lá, elas perceberam: não tem homem aqui. Eu vou embebedar o pai hoje, vou deitar com ele, amanhã você faz o mesmo. Você embebeda o pai, deita com ele também. Então daí nasceram os moabitas. Daí vem Ruth. Aí, como é que continua o negócio ficar cada vez mais estranho. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Olha que interessante. Nesse versículo 6, nós vemos que Apocalipse diz que Davi confirmou seu reino para sempre. Olha que interessante. O reino de Davi foi confirmado para sempre. E justamente porque Rei Davi, nesse caso aqui, é o único que está com um título antes do nome. Ó, Rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão.
da que foi mulher de Urias, ó. No nome aqui de Urias, no caso de Salomão, não aparece o nome da mãe dele, aparece mulher de Urias. É onde mostra que aparece aqui o assassino e o assassinado na mesma ficha, justamente para a gente não ter, como eu te disse, aquele fã-clube divino para não idolatrar ninguém. Porque nesse momento aqui, Davi ele foi um cara que usou as engrenagens do cargo justamente para matar o menino aqui, que é esse Urias. Ele deitou com a mulher, né? Vamos falar um pouquinho primeiro aqui de Salomão. Salomão foi aquele playboy que cresceu, pediu a sabedoria de Deus e recebeu essa sabedoria, né? Mas logo em Primeira Reis, primeiro erro de Salomão em Primeira Reis 3, ele se aparentou com a mulher de Faraó, quando ele feriu Deuteronômio 7. Então, ele já errou aqui, certo? E em Segunda Reis 11, diz assim, ó, as mulheres roubaram seu coração. E de modo que Salomão chegou a ponto de ter 1.000 mulheres, cada uma de uma nacionalidade, cada uma de uma espécie diferente, cada uma de uma cor diferente. E não era o que as escrituras falavam em Deuteronômio 7, para não casar-se com as estrangeiras, não entre ela, para que não roubem o seu coração. E em 1 Reis 11, nós vemos a palavra falando que o coração de Salomão foi roubado. Roubado por quem? Pela idolatria. Entendeu? E a única que na verdade parece que Salomão amava de verdade era a Sulamita, que vem do grego Shelomo, que na verdade é Shulami, ou seja, era o nome dele no feminino, ou seja, ele gostava na versão dele no reverso. Então praticamente parecia que ele não gostava era de ninguém. É o que aparenta. E Davi, no caso, quando ele resolveu não ir para a guerra, ele ficou dormindo à tarde, é o que a palavra de Deus fala, em 2 Samuel 11, Davi dormia à tarde, e pecador por natureza se inclina porque é mal. Ele já estava errado, porque os reis estavam em guerra, ele não devia estar em casa dormindo à tarde. Aí ele foi passear na ponta do palácio, e quando você não tem a mente voltada para o que é certo, os seus olhos sempre se inclinam para o que é mal. Ele viu Batseba, cobiçou, mandou chamar. Olha só, mandou chamar. Ela na qualidade de súdita, ela não podia fazer nada, ela tinha que subir. E ela veio falar com ele. Chegando lá, ele deitou com ela. E mandou ela para casa. Só que logo depois ela engravidou. Desculpe-me. Quando ela engravidou, o que ele percebeu? Que tinha feito besteira. Mas ainda assim não se arrependeu. Mandou chamar Urias, embebedou o rapaz e mandou Urias para casa. Vai para casa e deita com a sua mulher. Aí você imagina, Urias como é que deve ter ficado. Caraca, meu rei é o melhor. Vou votar nele ano que vem, porque o cara me chamou, mandou vir para casa deitar com a minha mulher. Só que na história tem um fofoqueiro. Sempre entre nós e o Senhor tem um fofoqueiro. Entre o rei e você tem um fofoqueiro. E aconteceu de quê? Que modo? Nós vemos que é, é, Davi embebedou Urias e mandou ele para casa. Vai lá, deita com a tua mulher, rapaz, vai descansar um pouquinho e tal. Só que Urias se mostrou um homem melhor bêbado do que Davi sóbrio. Tanto que ele foi para casa e ele pensou: eu não posso, meu prazer não pode vir na frente dos propósitos do Senhor. Davi, o Urias não entrou em casa, ele ficou na porta de casa e não entrou. Ele não deitou com a mulher. Aí alguém foi lá, falou com o Davi, Davi chamou ele de novo, embebedou ele de novo, falou: vai para casa, rapaz. Eu já mandei, vai lá, vou mandar de novo, vai outra vez, vai para casa, deita com a sua esposa. E mais uma vez Urias, ele foi e não deitou com a esposa dele. Ou seja, o plano de Davi de falar que o filho era dele, né? Seria como? Ia ficar maravilhoso. Porque ano que vem, lá, o rei mandou chamar o soldado até deitou com a esposa, ter um filho enquanto estava na guerra e tal. Ia ser maravilhoso isso, só que não funcionou. E Davi, ele usando as engrenagens do cargo, ainda piorou no que fez. O que ele fez? Mandou-lhe uma carta como se fosse uma carta-bomba, entregou na própria mão de Urias para entregar na mão do comandante. E o que foi pior, o Urias ia correndo levando aquela carta. Você imagina que o Urias seria capaz de dar a vida pelaquela carta, seria tanto dar a vida ou de matar por aquela carta. Só que quando ele chega lá, ele entrega para o comandante lê e percebe. Imagina a cara que o comandante deve ter feito. Rapaz, esse rapaz deve ter feito uma coisa bem séria, porque o cara tá mandando ele matar e mandou o Urias colocar o Urias na frente de batalha para que, de modo que ele na frente, o pessoal ia se afastar e, logicamente, Urias ia morrer. E foi o que aconteceu. Só que eles se aproximaram demais do muro, morreu muito mais pessoas do que deveria nesse momento, e ele mandou um mensageiro para avisar Davi. Avisa Davi que nós tivemos um erro de estratégia e morreu muito mais pessoas do que deveria. E quando ele se irá, né, porque Davi era um gênero militar, então você sabia que tinha alguma coisa foi feita errada ali. Então quando ele se irá, diz para ele:
morreu também Urias. Olha que interessante. E nesse momento Davi pega e fala assim: a espada não escolhe a quem matar. Ou seja, em outras partes, tá na guerra é para morrer, tá na chuva é para se molhar. Ajoelhou, tem que rezar. Foi mais ou menos isso que Davi fez ali, né? Usando aquelas engrenagens do cargo dele, nessa tentativa sórdida de esconder o erro dele que deitar com a mulher do cara, esse adultério. Só que o Senhor pegou e enviou Natan, enviou o profeta a ele. Aí o profeta contou toda aquela parábola da ovelhinha e tal, e Davi já falou logo o quê? Digno de morte! Olha só o que Davi fez. Digno de morte é este. Aí Natan pegou e falou: Davi, esse cara é você. Davi já caiu de joelho, percebeu que estava errado perante o Senhor, claro, se consertou, tanto que o Senhor mandou, Natan já estava saindo, voltou lá e falou: ó, o pecado passou de ti. Só que nunca mais a espada se apartará da sua casa. Dessa vez a espada escolhe, e está escolhendo a casa de Davi. Aí logo depois, o filho dele começa a perseguir ele, para tentar matá-lo. O outro irmão pega e mata um dos irmãos. O Aminon, acho que é Aminon, né? Que também é Tamar, que são irmãos, ele se engraça e estupra a própria irmã. Entendeu? Olha como é que acontecem as coisas. Como é que tudo isso aconteceu. Porque Davi, ele foi um ótimo servo de Deus, obediente, mas não soube ser pai. Ele não soube ser pai. Por não saber ser pai, ele viu a morte entrando por todos os lados da vida dele. É bem complicado isso, né? Mas vamos lá. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Roboão em 1 Reis 12 até o 14, fez pior do que todos. Mas, porque ele se corrompeu de tal forma e ele foi o causador também da divisão das tribos, né? Mas também nesse caso, essa divisão das tribos ele ficou, na verdade era para ele receber as tribos todas, né? Ficou 2 tribos com Roboão e 10 tribos com Jeroboão, mas na verdade ele queria juntar as tribos novamente, só que o Senhor foi que falou assim: não, volte cada um para as suas casas, porque eu mesmo, o Senhor, que fiz esse negócio. Então, quer dizer, o Senhor acabou aproveitando isso aí para cumprir a promessa que foi feita a Abraão lá atrás, que a parentela dele seria com a Maria do Mar, que não se pode contar. E nisso aí, as tribos foram espalhadas para toda parte da terra, e a profecia que ele fez para, a promessa, né, na verdade, que ele fez para Abraão, estava se cumprindo justamente ali. E nós não vemos muita diferença também em Abias, né, que era filho de Roboão. Em 1 Reis 15 também fala sobre ele, que andou em todos os pecados do seu pai. Asa também em 1 Reis 15, a partir do versículo 9, já começa a falar de Asas aí. E vem Uzias. Uzias era aquele queridinho de Isaías, né? Que tanto que Isaías tem aquele, acho que se me falha a memória, acho que é Isaías 6, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o alto subir-me trono e tal. Então, Isaías entrou no templo chorando por rei Uzias, né? Que justamente Uzias foi o que feriu a santidade de Deus e o Senhor o matou de lepra. Para você ver como é que foi. O Senhor acabou matando Uzias de lepra e era o rei, o queridinho de Isaías, era o rei que o Isaías chorava. E nesse momento, Isaías, quando ele entra no templo, Isaías fala assim: ó, você quer chorar pelo rei que sou eu ou pelo rei que eu matei? Porque se você quiser chorar pelo rei que sou eu, sai daqui profeta. Se quiser chorar pelo rei que eu matei, sai daqui morto, como ele. Mais ou menos assim, né? Nas entrelinhas. Então, o negócio fica estranho, hein? Não desvia não, porque ainda pode piorar. E Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Acás, em 2 Crônicas 28, ele ofereceu seus próprios filhos em holocausto no Vale de Rinom, o pior ato de idolatria da história, e despedaçou os seus próprios filhos em nome dos deuses. Olha que interessante, cara. Olha que interessante, mas gerou Ezequias. Já a história de Ezequias já melhora um pouquinho, né? Tanto que Ezequias, depois, muito tempo depois, veio o filho dele, neto dele, Josias também, que foi responsável por trazer Israel, né, ao arrependimento, assim também como Ezequias, né? Mas Ezequias gerou Manassés naqueles 15 anos, a qual ele pediu mais ao Senhor. E olha que interessante, Manassés era um monstro, e logo depois veio o filho dele, que era Amon, né? Que gerou Amon, e Amon gerou Josias. Olha que interessante. Amon, seu filho, fez igualzinho a Manassés,
Só que ainda pior, que no final ele nem se arrependeu. Manassés, no final de tudo, ainda teve um arrependimento. Já Amon, o filho dele, nem se arrependeu, o que era pior, né? Aí vem aqui, ó, no versículo 11. Josias gerou Jeremias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. Já no versículo 11 entra como o exílio. Então o exílio foi uma parte muito dura, cruel para os judeus, porque eles passaram maus momentos ali nesse exílio, né? E logo depois também, a gente vê que em Lucas, no versículo 1, 28, o anjo diz assim, ó, salve a agraciada. Aí ele falou isso para quem? Para Maria. E Maria pegou e disse assim, se me conhecesse de verdade, saberia que essa saudação não seria para mim, né? Olha que engraçado. A própria Maria falou: se você me conhecesse, saberia que essa saudação não seria para mim. Salve a agraciada. Mas por que isso? Por causa desse parentesco todinho. E Cristo justamente veio daí, dando emenda, dando conserto, para que ninguém hoje tenha desculpa de você colocar aquela culpa que eu estou passando hoje por um problema que meu tio, meu pai, meu bisavô, alguém lá atrás. Porque em Cristo todas as maldições elas podem ser quebradas. Você tem a escolha. Pode viver a sua maldição hereditária ou em Cristo você pode quebrantá-las. Porque está assim. Romanos 5,20 diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, se superabundou a graça, tá aqui a clareza disso em Jesus, em Maria, em Jesus Cristo, né? Que veio dar a forma, né? Encarnou o próprio Jesus Cristo. Então, nós não temos desculpa hoje para vivermos com problemas, desculpas hoje para ficarmos agarrados a correntes que não são nossas. Porque em Cristo todas elas podem ser quebradas. É isso que nós precisamos compreender. E muitas das vezes eu vejo pessoas aí presas, como lá atrás mesmo, né? Mestre, quem foi que pecou? Ele ou o pai dele? Para que ele nascesse assim? Entendeu? Aí, de certa forma, Cristo falou o quê? Nem ele, nem os pais deles. Isso aí aconteceu para que houvesse a glória de Deus. Então, nós precisamos buscar a raiz. E essa raiz, do nosso entendimento, vem de Cristo, para podermos sermos libertos. Mesmo que não seja nesse corpo, mas libertos espiritualmente falando. Para que nós não possamos viver dessa forma, achando que nós temos que viver essa mesmice religiosa, essa coisa de agarrado ao passado. Porque o próprio Cristo fala aqui que quando a gente se arrepende, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E esse mar do esquecimento, muitas das vezes, ele é apontado, porque é apontado pelo próprio Satanás e até por nós mesmos. Porque nós nos recusamos a acharmos que somos dignos, né? Dignos, na verdade, nós não somos. Mas Cristo nos deu essa liberdade de escolhermos estarmos com Ele ou não. Então é isso que nós precisamos compreender. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra, em nome de Jesus.